Boa tarde, tudo bem com vocês? Ih, tá muito cheio, gente. Vamos de novo. Peraí. Boa tarde. Ah, gente, agora ficou maravilhoso. Tudo bem? Sejam bem-vindos à Igreja Monte Serrat, Batista Monte Serrat de Santa Cruz do Sul. Eu sou o Thiago, pai do Valentim, aquele de camiseta vermelha lá no fundo, que vai se comportar, né, Valentim? A gente mete uma pressão nele. E sou esposa daquela linda morena ali, né? A Liane, né? Um dos melhores presentes que Deus me deu na minha vida. E outro presente maravilhoso são os meus amigos, né? Meus guerreiros do monte aí, que estão aqui comigo, né? E a gente tem ido orar todos os dias agora, nos últimos 40 dias. Nós estamos no 30º, Alexandre, que é o nosso contador oficial. 38º. Hoje eu não fui, mas ontem eu fui. E tem sido uma bênção pra gente. E eu pensava sobre o que eu ia compartilhar com vocês aqui na introdução do nosso culto hoje, da nossa celebração, que é especial, né? Porque hoje nós temos batismo, muito especial. É um dia de festa pra gente. Nós, como adoradores e principalmente identificados com Jesus Cristo, acreditamos que Ele é nosso Rei. É o dia que nós simbolizamos o maior feito dele por nós, né? E quando a gente demonstra a nossa nova vida, né? Através do batismo. Né? Nós temos aqui o Lucas e a Lana que já se batizaram, o Alexandre, tudo fruto da nossa igreja aqui. E isso tem sido maravilhoso pra gente, é um dia muito especial. E eu pensava sobre o que eu ia compartilhar, eu lembrei de uma vez, eu estava num treinamento em São Paulo, uma montadora, e eles estavam fazendo várias experiências lá, e uma das experiências que eles fizeram era como que você se comportaria se você trabalhasse na NASA, né? E tivesse lá dentro daquelas espaçonaves que tu vê a pessoa voando, sabe? Aquela coisa maluca, né? E eles tinham um equipamento que é uma roda gigante, maior que esse reservatório aqui de água, e você é preso lá e aquela roda começa a girar. E aí, né? Eu tava com os meus funcionários, meus colegas, e aí nós chegamos, e como eu era um cargo de liderança, eles falaram assim: pá, Thiago, o rapaz da montadora, pá, Thiago, tu não vai aí. Aí eu olhei para meus funcionários e disse assim: ó, das duas uma, ou eu vou, eu tenho coragem, e não vou ficar mal perante a minha equipe, ou eu dou uma enrolada, né, e tento sair dessa. Por quê? Porque sempre quando a gente está colocado numa situação nova, ou que a gente não conhece, ou como a gente vai lidar, é incrível como a gente fica meio com medo do que vai acontecer no futuro. A gente fica com medo do qual é o próximo passo. Isso tem sido uma coisa muito forte na minha vida. E eu me lembro quando eu fui, gente, aquilo prendeu, e eles deixaram eu girar. Eu dei umas 5 voltas, aquela roda e ela girava de todas as formas. Ela girava reto, de lado, e era uma coisa maluca aquilo. E é assim que os tripulantes que trabalham na NASA fazem os treinamentos iniciais deles. Porque eles têm que ter muita força aqui na cintura e nas pernas. Só que até eu descobri que tinha isso aqui, que eu tinha que usar as pernas e a força da cintura, eu dei várias voltas. Várias voltas. Às vezes com Cristo, e é isso que eu quero iniciar a nossa introdução, nós temos medo de viver um novo, de viver uma situação, um desafio ou uma circunstância. Nossa palavra vai falar hoje sobre isso, o Márcio sabe disso. E eu quero te convidar para se colocar em pé nessa oração que a gente vai fazer, porque Deus, Ele conhece o teu ontem, o teu hoje e o teu amanhã. Eu não conheci o que ia acontecer comigo quando girava lá. Mas Deus sabe todas as intenções, desejos, sonhos, desafios, medos que nós temos. E Ele quer falar contigo nessa tarde. Que Ele quer tomar conta disso. E quer dizer o seguinte: pode caminhar, pode aceitar o desafio, porque eu vou estar contigo. Assim como Ele teve comigo lá. Aí depois eu consegui segurar lá, eu parei no negócio, mas demorou. Com Deus é mais rápido, principalmente quando nós entregamos nas mãos dEle e dependemos totalmente e exclusivamente dEle. Amém, igreja? Amém? Nós cremos nisso. Vamos orar e depois o pessoal do louvor aí vai assumir. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este momento. Pai amado, querido, te agradecemos por este sol lindo. Eu te agradeço por cada vida que está aqui, Pai. Te agradeço, Pai, pela liberdade que nós temos, Pai, de chegar aqui e falar de Ti, Senhor, e te levar a momentos especiais, ó Pai, de amor nosso por Ti, porque é isso que Tu merece, porque é isso que Tu nos entrega, um amor incondicional. Que tenhamos uma tarde, Pai, abençoada, mas que principalmente Tu estejas falando aos nossos corações, que seja qual for o desafio,
seja qual for a circunstância ou a situação que a gente for colocado, nós dependemos exclusivamente de Ti, Pai, e devemos descansar em Ti, pois Tu tens a solução, Tu tens o poder para mudar qualquer situação e principalmente, Pai, Tu queres o melhor para nós, Pai. Tu nos ama, Tu és real, Tu és vivo, Tu estás aqui e esse momento é Teu, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Amém. Amém? Fica de pé aí para nós louvarmos juntos. Oi, gente, eu sou o Felipe e eu queria comentar uma coisa com vocês também, que é o seguinte, eu senti, o Thiago falou antes que vocês, talvez todos nós estávamos meio quietos, né, meio apreensivos, né, ansiosos, assim, e esse momento aqui, o Thiago disse bem, é uma celebração, é uma festa, né? Eu falava antes aqui, quando a gente via as crianças pulando na cama elástica e a gente tendo essa chegada, as crianças correndo, tem muito a ver com festa de aniversário, né? Festa de criança, festa de família. E é isso que a gente precisa sentir aqui, pessoal, é que nós somos a família que é feita através de Jesus, né? A família de Deus. Olha aí a família aqui, ó. A família de Deus. E claro que é muito legal a gente ter isso, a gente ter intimidade, ter relacionamentos profundos entre nós. Isso nos aproxima muito e dá muito significado para a reunião nossa, né? Tem muito mais significado. Mas a gente nunca pode esquecer aquele que é o centro da festa, que é Jesus, né? Que é Jesus. E esse momento aqui é em torno de Jesus, né? E é Ele que nós vamos celebrar. É por causa dele que a gente está aqui, por causa dele que hoje vai ter batismo, por causa dele, né, que a gente vai cantar. Nada acontece se não for por causa de Jesus. Não é por causa da música, não é porque está filmando, não é por nada disso. É por Jesus. Então, olha para o lado aí a família que está ao teu lado, mas pensa assim, pô, a gente é uma família por causa de Jesus, né? Jesus nos une, isso que nos dá significado nesse lugar, tá bom? Então, tenha liberdade aí de olhar para tua família, de abraçar o teu irmão que está aí do lado, falar com alguém. A gente tem que se sentir à vontade aqui. Mas isso, né, esses laços que a gente tem, é por causa de Jesus. O Vila e a Ângela estão aqui, né? Estão lá de Porto Alegre. Eles vieram para cá, né, de lá, são a nossa família lá em Porto Alegre, né? Então a gente é família, gente, por causa de Jesus, tá? Então fica à vontade, isso aqui é uma reunião de família, é uma festa de família. Não tem coisa aqui que precisa nos separar e nada que precisa nos constranger, tá bom? E essa música que a gente vai cantar agora, ela diz assim que a gente está ansioso, está desejoso, está querendo muito, né? Receber a presença de Deus, sentir o poder de Deus entre nós. Assim como, eu disse isso na outra vez que a gente cantou essa música aqui, assim como os discípulos estavam lá esperando depois que Jesus disse, olha, não saiam de Jerusalém, enquanto eu não mandar o Consolador, mandar o Espírito Santo para encher vocês de poder, esperem. E hoje a gente vai falar um pouco assim sobre esperar, né? A força, né? O poder de Deus veio quando eles estavam esperando em obediência. E essa música diz isso. Diz que nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha, Deus, vem encher esse lugar. E o nosso desejo é sentir o Teu poder na nossa vida e no nosso meio. A gente trocou o nosso inário digital do celular pela projeção. Mas a claridade talvez atrapalhe um pouquinho, tá bom? Eu vou colar ali, porque muitas vezes eu esqueço a letra. Tá joia? Vamos seguir a aí, tá bom? Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha, Deus, venha, Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha, Deus, venha, Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o meu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti. Venha, Deus, venha, Deus, venha, Deus. Enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me
damos honra, Senhor, te damos glória. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Então vem me incendiar, então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. No coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Como disse antes, os discípulos, né, receberam o poder de Deus, o descido do Espírito Santo, quando esperavam e obedeciam. A próxima música que a gente vai cantar, ela fala que a força vem se nós esperarmos no Senhor. Só vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, és rei pra sempre, dá força e vem nos libertar. Tu és o eterno Senhor, o eterno Senhor. Tu não te cansas nem desistes de mim. E tenta quem fraco estiver, enquanto em aflição, levanta-nos com tuas fortes mãos. Vamos lá no começo. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. A força vem se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, és rei pra sempre, dá força e vem nos libertar. Tu és o eterno Senhor, o eterno Senhor. Não te cansas nem desistes de mim. Defende
E é nessa força do Senhor, a força que Ele nos dá, que nós podemos enfrentar todas as situações. Muitas vezes a gente pensa assim, que nós podemos, né? A palavra diz que posso todas as coisas naquele que me fortalece, significa, poxa, agora eu estou invencível. Mas não é que eu estou invencível. Eu posso enfrentar, suportar todas as coisas naquele que me fortalece, que é o Senhor. É nele que nós podemos, não é porque nós temos algum poder ou alguma capacidade, mas é por Ele. E podemos não fazer só as coisas impressionantes, mas podemos suportar as coisas difíceis. A força vem do Senhor. E essa música que a gente vai cantar, ela fala que em Ti eu tudo posso. Não há limites, não há limites. Porque Ele é poderoso, porque Ele pode todas as coisas. Viver o impossível só em Ti, Senhor, só no Teu poder, só pelo Senhor, Deus. Nós somos fracos, somos falhos, somos imperfeitos, somos pecadores, mas somos perdoados pelo Senhor, somos capacitados, empoderados pelo Teu Espírito Santo em nós, Pai. E queremos fazer coisas que talvez sejam impossíveis, mas não pela nossa força, porque nós não temos, mas pelo Senhor e para o Senhor, Senhor, com a nossa vida, no meio onde estamos, no meio onde vivemos, como igreja, Deus, como Teu corpo aqui nessa terra, Deus, fazendo diferença onde o Senhor nos coloca, onde o Senhor nos leva. Não só aqui nesse lugar, nessa celebração, Deus, porque aqui é tranquilo, que é fácil, mas lá fora, Deus, onde o Senhor nos leva, com pessoas que estão ao nosso redor, que estão também sedentas de Te conhecer. Que o Senhor nos capacite, nos ajude nessa missão, Deus, e nesse propósito, para o qual o Senhor ainda nos mantém aqui, nessa terra, Deus. Nós queremos cantar aqui, Senhor, que precisamos do Senhor, precisamos do Teu amor,
para poder cumprir essa missão e para poder ser cada dia mais parecido com Jesus na nossa vida. Nós precisamos do Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Senhor, estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Estando no começo, confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, mas que forte tu és. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado, um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça,
pois hoje eu preciso do teu amor. Amém. Você pode sentar. Precisamos do Senhor na nossa vida. Amém. A gente vai convidar todas as crianças entre 3 e 9, 10 anos. E com o Thiago e com a Eliane. Cadê o Thiago e a Eliane? Ali, ó. Então o Thiago já vai poder... Ali. A Eliane tá aqui também? Ah, tá bem. O Thiago tá aqui do lado. Então as crianças de 3 a 7, 8, 9... A Lola não vai? Depois a Lola vai. A Lola hoje, ela de manhã, ela tava falando quando ela acordou que hoje teria culto e igreja, ela iria bater palma e dançar. E ela cumpriu, né? E ela cumpriu. Cada música que ela cantou e dançou. Será que vai ali com o tio Thiago, filho? O Valentim? Vai lá com a Tuminha. Ela fala Tuminha, colinha. Muito legal, né? Diz que o Rico ministrou, né? A Lola, ela vem pra cá, ela diz que ela quer ir na casa, né? Porque a igreja para ela já somos nós, né? Não é um local, uma estrutura de alvenaria, né? Ela já tá... Ela não sabe falar que isso aqui é uma estrutura relacional, mas ela já sentiu já, né? E fiquei muito feliz, né? Ela falou que ia dançar e bater palma. E ela cumpriu, né? E que alegria traz, né? Ver um filho, né? Solto já na presença de Deus, né? Que demais. É muito emocionante também ver aí, te ver, Jonas. E o Lucas também, né? 2 gerações, né? Ministrando. Especial, cara. Que sonho isso, né? De um filho tocar com o pai, né? Eu tentei uma vez ensinar meu pai a tocar violão pra gente tocar juntos. A gente brigou muito e a gente não teve sucesso no meu projeto. Aí um dia eu tentei levar ele, Rafa, para treinar um jiu-jitsu comigo lá também. Aí ele gostou. Mas ele entrou numa hora do treino que eu estava tomando uma massa, né? Que eu estava apanhando bastante. Aí ele não conseguiu ficar, né? Também não tive sucesso, né? Mas é um privilégio, né? Ver aqui famílias, né? Ver pais e filhos na presença de Deus. Isso é uma grande riqueza. E é a grande imagem ainda que Deus se manifesta nos dias de hoje, é a imagem da família, né? Demais, né? Tem uma mensagem para vocês. Eu quero fazer uma pergunta. Essa pergunta é uma pergunta importante nos dias de hoje. Como você tem renovado as suas forças? Uma pergunta. Pensa aí, como que você tem renovado as suas forças? Peguei alguns estudos assim, bem sérios, né? E em março desse ano, foi registrado, né, pela Organização Mundial da Saúde que a população mundial ela aumentou em 25% todos os casos de doenças emocionais. Depressão, ansiedade. Né? Ou as pessoas elas estão querendo viver no passado, ou elas querem viver no futuro. Né? E isso tem gerado um cansaço muito grande nas pessoas. E aí quando eu pergunto como é que tem renovado as tuas forças, quem já se sentiu cansado aqui, um dia que nem fez exercício, por exemplo? Eu confesso só comigo. Teria que estar levantando da cama e parece que eu era para estar agora explodindo aqui de vigor. E às vezes a gente se sente cansado. Aconteceu com vocês algum dia da pandemia isso? Ou só aconteceu comigo? Aconteceu com vocês? Quem aconteceu aqui? Com alguém nunca aconteceu? Então quando eu pergunto como você tem renovado as suas forças, não é simplesmente depois de um exercício. E o Edilson agora, né? Um dos batizandos aí, ele é um atleta, né? Então ele gosta de competir. Então se a gente perguntar como você renova as suas forças, sabe o que vai falar? Olha, eu tenho uma alimentação, uma nutrição, um sono, alguma coisa, mas eu não quero falar sobre esse cansaço só hoje aqui. Eu quero falar sobre aquele cansaço que se abate nas nossas almas
quando a gente está se sentindo ou desconectado de alguma coisa mais importante, ou esse cansaço assim que às vezes ele não tem explicação, mas a gente sente como se fosse um fardo sobre as nossas costas. Quando Jesus fala em Mateus 11 que o fardo dele é leve, se a gente está recebendo, se a gente está sentindo que tem algo pesado sobre nós, a gente pode trocar, é porque Jesus sabia que em algum momento da nossa vida, da nossa história, em alguma fase que a gente estivesse vivendo, a gente ia se sentir cansado, mesmo, né, numa condição física boa. Por alguns momentos a gente se sente cansado de fato, né? Às vezes a gente está enfrentando alguma dor, né? Às vezes está enfrentando algum desafio, né? Veja um molecada assim, quando vai se preparar para o vestibular, estão cansados ali, né, de tanto, né, aprender coisas, decorar coisas. Mas eu quero falar sobre esse cansaço, que às vezes ele é inexplicável, mas esse cansaço que às vezes ele nos inibe, é como se fosse um cansaço que não nos permite a gente viver coisas importantes. Tem como projetar ali, Alexandre? Isaías capítulo 40, alguém pode colocar ali? Não, eu vou ler aqui. Felipe. Desculpa. É o Isaías 40, do 28 até o 31. Isaías 40, do 28 ao 31. O 29 está ótimo. Eu vou ler o 28 aqui. O 28 fala assim: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. 29. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até o jovem se cansa e fica exausto, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Vamos orar para a gente poder se conectar melhor com esse texto. Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a gente pode pegar aqui, Deus, e ler ela em voz alta, a gente pode ler entre nós, se a gente está em casa, a gente lê. Os últimos dias a gente sobe lá no Parque da Cruz, lá no monte, a gente ora ali, Deus, e lê a tua palavra. Muito obrigado, Deus, por essa liberdade, Pai, essa sensação maravilhosa que o Senhor nos dá, Deus, de abrir um livro, Deus, onde tem todos os códigos, Deus, todos os princípios, Pai, todas as direções que uma pessoa precisa, Deus, para viver inteira, Deus, completa, Deus. Não só por uma felicidade momentânea, Deus, mas por uma vida eterna que já começa aqui desse lado da eternidade. Nós te agradecemos por esse texto, que esse texto fale muito com a gente aqui hoje. Que através desse texto, Deus, algo especial possa se despertar dentro de nós. Para que a gente, quando tiver lembrado dessa pergunta, onde nós renovamos a nossa força, a gente sabe que nós renovamos a nossa força em esperar no Senhor. Amém? No início aqui fala, né, que é uma pergunta, né? Será que Deus cansa? E aqui a resposta é que Ele não cansa. Muitas vezes a gente espera de algumas pessoas algo que elas não têm para nos dar. E muitas vezes, né, a gente tenta extrair alguma coisa que nós não temos para entregar. Né? A gente não tem como entregar para alguém algo que nós não temos. Não tem como eu exigir de alguém alguma coisa que ela nunca teve. Mas quando nós estamos falando do nosso Deus, Ele pode entregar alguma coisa que está nele. Cada vez que nós esperamos nele, a gente recebe alguma coisa que só Ele tem. Uma fonte onde todos os nossos cansaços, principalmente aqueles que se abatem sobre a nossa alma, eles podem ser aliviados. E esse texto aqui ele vai trazer para a gente assim, 3 momentos muito importantes. Eu creio que vocês vão pegar cada momento assim, como momentos que vocês já viveram, momentos que Jesus viveu, e nesses momentos vocês vão perceber assim que são fases, são épocas. Mas nenhuma dessas épocas, nenhum desses momentos, a gente não pode perder as coisas mais significativas que esses momentos assim podem nos dar com Deus. O primeiro momento é esse momento aqui, ó. Aqueles que esperam no Senhor voam bem alto como águias. Tem uns momentos da nossa vida, principalmente, né, quando se forma, né, se formou, pegou um emprego, sempre quis, cara, voa como águia, né? A gente está esperando um filho, né? Se o filho vem na juventude,
Ao mesmo tempo a gente voa como águia, né? Parece que o chão ele está passando por, né? A gente nem faz esforço, né? A gente está flutuando e parece que o chão está passando muito rápido. Então tem momentos na nossa vida que parece que as coisas são mais suaves. A gente não sente o peso do chão. E nesses momentos parece que o cansaço é uma das coisas que a gente, quando alguém pergunta para nós, está cansado? Que cansado, cara? Tu é voando. E a gente sabe, né, que na natureza, né, a maioria dos animais que eles têm essa possibilidade de voar, né? A gente até vai entrar agora no Zacar, num animal chamado albatroz. E esse animal, ele não tem dificuldade de voar. Ele abre as asas, ele pega a corrente lá, as correntes quentes, e ele voa por muitos quilômetros. Muitos quilômetros. Então, em alguns momentos na nossa vida, a gente vai estar voando alto. Alto. A gente não vai se sentir cansado. E a gente olha para a vida de Jesus e a gente vê que isso também se refletiu no ministério dele. Em alguns momentos, né, durante a jornada de Jesus, a gente via que Jesus andando sobre a água, Jesus acalmando uma tempestade, Jesus multiplicando pão, Jesus entrando numa cidade e as pessoas eram curadas. A gente vê muito disso no ministério de Jesus. Voando alto. As coisas acontecendo muito veloz, muito rápido, as coisas muito fáceis acontecendo. Né? Facilmente Jesus atraindo as multidões, as pessoas o seguiam. Então Jesus, na humanidade dele, no tempo que ele esteve aqui nessa terra, né, para cumprir a missão, né, de ser o nosso Salvador, de ser o nosso libertador de pecados, ele também teve essa fase. E a gente identifica essa fase bem no início do ministério dele, voando como águia. A segunda parte tem a ver com correr. Eu fiz uma loucura, seu Elo, faz acho que 2 semanas. Os guris iam correr depois da oração lá no monte. E aí eu falei que ia acompanhar eles lá no Lago Dourado. E quem conhece lá é um caminho sem volta, né? Porque se tu for correndo, depois não tem o que fazer, né? Tu tem que andar todo ele de volta, né? E eu, dessa vez, eu não fui tão esperto. Era para ter escolhido algumas pessoas que estão no meu condicionamento físico, né? Sabe, escolher assim, esse cara aí não está muito bem, escolher aqueles, né? Eu fui correr com os que já estavam mais acostumados, né? Vocês viram, né? O Thiago aqui, né? Faz crossfit. Eu vi que ele nem está ouvindo, né? Faz crossfit, preparado, né? Preparado fisicamente, correndo. E o Isaac. Agora o Isaac está um pouco acima do peso, né? Se ele tiver gravação aí, mas ele tá... Mas é um cara que sempre corre. E eu inventei de correr com esses 2 caras, Edson. Imagina. E aí no início, né? Comecei a correr. E aí ele está cansado, Márcio. E eu corria de costa, olhando para eles, assim, gritando assim, né? Vamos lá, vocês pensam que são o quê? Vamos, corre. Aí comecei a correr mais. Isso eu, 300, 400 metros. Aí no primeiro quilômetro ali, eles já perguntando, Márcio, tá cansado? Que cansado? Aí corria de costa, né? Gritava, vocês querem bolachinha Maria? Vocês querem copo de leite gelado? O que é isso? Essa mapa, qual é? Quando eles me perguntaram se eu estava cansado, na terceira, eu acho que se eu virasse de costa, eu caía. E aí eu fiquei acompanhando no chão, né, o quanto eu tinha corrido. Eu não estava nem na metade do lago aí. Estava muito ruim. Muito ruim. E aí parecia que o chão, né, era uma escada rolante, né? Eu ia. E o corpo pesado, né, fora de fora. Parecia que ia tremer, parecia que os peixes iam saltar do lago. E foi lá nesse lugar ali que Deus deu essa mensagem, né? Então, às vezes a gente corre, e a gente acha que a gente vai estar sempre animando as pessoas, né? Às vezes as pessoas, elas até esperam isso da gente, né? Tá cansado? Eu digo, que cansado, cara? Corre de casa, vai lá. Só que o cansaço, ele chega para todos. E para mim chegou bem rápido. E aí, depois até... Algumas pessoas, que foi o Alexandre e alguns outros, que acharam que eu estava mentindo, que foi uma edição, né? Que eu tinha corrido só uns 100 metros, né? E vindo correndo com o Thiago, né? Na verdade, o Thiago foi me encontrar, assim, né? Acho que pensou, sei lá, que eu não ia conseguir chegar. Mas o cansaço chega. Ele chega. Né? E mesmo, eles correram ali 6 quilômetros, né? Se fosse uma corrida de 15, de 20... Em algum momento eles não iam conseguir manter o mesmo ritmo que eles começaram no início. Porque o cansaço ele chega para todos. Tanto para aqueles que voam alto, daqui a pouco eles vão aterrissar. Né? E daqui a pouco o que a gente tem é só corrida. Quando Jesus chegou
em algum momento do ministério dele, e dentro do plano de Deus, ele percebe que algumas coisas já não era mais esse momento assim tão alto. Era o momento dele lavar os pés do discípulo, tinha que correr para ensinar sobre humildade, né? Alguns momentos ele estava encontrando algumas pessoas muito chaves, né, para poder falar da mensagem. Era correndo, já não era mais aquele volume de milagres. E aquela multidão, somente aquela primeira assim que começou a seguir ele, alguns já não estavam com todo o gás, porque começou a entrar no momento de confrontos ali, né? Então, em alguns momentos, quando ele pregava, algumas pessoas achavam que era muito pesado aquilo que ele estava falando. Então, aquele mesmo Jesus que teve aquele momento alto, voando, né? Aí ele começa a correr para conseguir cumprir a missão dele. Só que chega uma terceira parte que fala o seguinte, né? Andam e não se cansam. O grande alvo dessa mensagem é que a gente renove nossas forças em Deus para que a gente não desista nada do que Deus tem para nós. Nada, nada. Quando a gente olha para o ministério de Jesus, a gente vê que a coisa mais significativa e mais importante que aconteceu no ministério dele, ele fez caminhando. Ele fez andando. Lembra o que foi? Quando ele estava com uma cruz sobre os ombros dele, e ele caminhava pelas ruas, né, até chegar naquele lugar chamado Gólgota. Então, Jesus teve um momento dele que ele voava, que ele só corria, mas as coisas mais significativas que aconteceram na vida do planeta, né, na história, na igreja, foi quando ele estava quase desistindo. E chega algum momento que nem força para carregar aquela cruz ele já estava tendo mais. Eu não tinha mais esforço. Quando eu pergunto para vocês como é que vocês renovam as forças de vocês, é natural. Em alguns momentos a gente vai se achar voando, a gente vai achar que não, essa pergunta nem foi para mim, eu estou 100%, estou cheio de gás. Olha, já voei, mas agora eu estou só correndo. E para algumas pessoas, e a gente sabe que esse tempo de pandemia aguçou muito isso, as pessoas elas ficaram doentes emocionalmente. E essas doenças emocionais, elas têm trazido um cansaço muito grande, onde as pessoas, elas nem andando mais elas querem, elas estão paralisadas. Eu quero dizer para vocês que o mínimo movimento esperando no Senhor é suficiente para renovar as forças. O mínimo esforço, se arrastando que seja, para renovar as forças, é suficiente para a gente não desistir e viver algo significativo. Significativo. Em alguns momentos a gente olha para o lado, né, e vê alguns que estão em velocidades muito diferentes da gente. E isso é normal. Cada um vai ter sua estação, vai ter seu momento, né? Tinha coisa que eu fazia quando eu era jovem, né? Aí depois que casei, já as coisas vão mudando. Agora tenho uma filha, então as coisas elas vão mudando. Então tinha coisas que eu fazia com muito mais facilidade. Mas eu também não posso ficar tão preso no passado a ponto de não descobrir o que Deus tem para mim agora. E se agora o que me resta é caminhar, né? O que resta agora é não desistir, é nesse lugar que eu vou renovar minhas forças. É nesse lugar que eu vou chegar até Jesus e falar, olha, existe um fardo que está sobre minhas costas. E eu quero trocar com o Senhor. Porque se o Senhor é leve, não quero mais carregar esse fardo. Estou entendendo que a gente passa por fases, mas só que nenhuma dessas fases a gente deve procurar nenhuma outra fonte que não seja o Senhor. Eu sei que hoje em dia as pessoas elas têm, até por boa vontade, assim, elas vão nos dando muitas dicas, né? Às vezes a pessoa está cansada, né? A pessoa, poxa, toma esse remédio, consulta esse médico, né? Faz essa terapia. Eu quero te dizer, começa por essa. Renova em Deus, renova no Senhor as tuas forças. Tem algo que é só lá, na presença dEle. E são coisas muito significativas. Às vezes eu fico pensando, né, que muitos dos tesouros, muitos dos talentos, assim, muitos dos músicos, dos escritores, né, quem sabe aqueles que seriam os mais importantes assim para a história, por algum momento eles desistiram e todas essas obras foram enterradas junto com ele. Então, se a gente for pensar, se a gente passar na frente de um cemitério, por exemplo, pode ser ali que existam os maiores tesouros da Terra, né? Foram todas as músicas que não... Né? A pessoa não fez a composição, Evandro, porque ela estava cansada, ela não conseguiu renovar as forças dela, e era uma música que podia estar nos lábios de todo mundo para estar louvando a Deus, imagina?
mas por algum momento se sentiu cansado e não quis avançar. Né? Podia ter sido um arquiteto, Felipe, né? Uma construção, algo que ia maravilhar, mas por algum momento a pessoa desistiu. Porque se sentiu cansada, se sentiu desestimulada, onde foi procurar suas forças não foi suficiente para continuar avançando. E eu tenho uma luta muito grande pessoal aqui, né, nessa região, e a gente tem orado muito por isso. Nós estamos diante de uma região aqui, né, não é só do Brasil, mas do mundo, onde a gente percebe que as pessoas elas têm interrompido suas vidas. E quem sabe, porque elas não sabiam que existe um lugar onde não só renovar as forças, mas receber uma nova natureza de Deus. E sabe, as pessoas, elas, por algum momento, elas entram em algumas crises, e essas crises geram depressões, que parece que tudo perde as cores, porque elas não sabiam que existia uma fonte, né? E aí esperando em Deus. Estava falando para os guris ali antes, né? Duas coisas que quando meditava nessa palavra assim, foram muito profundas para mim, que é o seguinte: toda a espera é um encontro. Toda a espera é um encontro. Seja lá o que você está esperando. Toda a espera é um encontro. Se tu está esperando algo, tu pode ter a possibilidade de ter um encontro contigo mesmo. Quem que numa fila, né, esperando um ônibus, esperando um Uber, esperando a esposa fazer a maquiagem, né, se vestir, lá em casa é sempre uma bênção, né? Quem é que riu aí? Se identificou, né, cara? Toda espera é um encontro. Qualquer espera. E às vezes lá na espera a gente nem se aguenta. Porque a gente tem um encontro com a gente mesmo, né? A gente pode ver assim, como eu sou chato, né? Como... E lá na espera a gente começa a reclamar, né? Então toda espera é um encontro. E se esse encontro é com a gente mesmo, se esse encontro é contigo mesmo, vai perceber que nessas esperas, assim, quantas coisas a gente precisa amadurecer. Quantas coisas a gente precisa renovar, né? Toda espera é um encontro, né? Tu tá esperando alguma coisa, essa pessoa, né, esse transporte vai chegar, né? Então, quando isso chega, né, aquilo que tu carrega também, né, vai influenciar aquele lugar, né? Então, toda espera é um encontro. É o teu encontro com quem vai chegar e o encontro dessas pessoas com aquilo que tu leva. Então, se tu leva cansaço, enfado, reclamação, eu quero te dizer que é um encontro onde as pessoas, elas poderiam ser muito mais abençoadas. Mas toda espera também deve ser um encontro com Deus. Porque se é lá que nós renovamos a nossa força, esses devem ser os maiores encontros. A palavra espera, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu gosto de falar para eu mesmo lembrar, né? A palavra espera, algumas vezes que ela é usada na Bíblia, né, ela vem de um termo que era próprio do tecelão. É o tecelão, né? Que faz corda. Tecelão de cordas, né? Tipo cordas navais, né? E quando ele vai fazer uma corda, um fio que é mais forte fica no centro e os outros menores eles vão, né, se agrupando ali, né? De uma forma muito bonita, né? E aquela corda ali vai ficando com muito mais resistência, né? Então toda a espera é os fios mais fracos, né? Os fios mais finos se enrolando naquele fio que é mais forte. Qual que é a mensagem pra gente? Toda a espera é o momento que a gente tem de se enrolar e receber força de Deus. Eu vou convidar já o Leandro e o Edilson já para botar a roupa do batismo, que já está indo para o final aqui. E daqui uns minutinhos, tá? Quando eles chegarem aqui, podia chamar as crianças lá, né? Acho que eu te aviso, tá, Felipe? Toda espera é um encontro contigo mesmo. Eu fico pensando, se eu nem eu mesmo me aguento às vezes, cara, imagina as pessoas que têm que conviver comigo, que são obrigadas a conviver comigo. Então, se diante de uma espera tu não te aguenta, cara, é um baita de um momento, assim, para fazer uma reflexão e começar a mudar. Né? Ser mais simpático, cara, ser mais humilde, ser mais tranquilo, reclamar menos. Porque eu quero te dizer que quando tu reclama, tu não está te enchendo de energia. Quando tu reclama, parece que tu está procurando aliados. E se esses aliados vier diante de uma reclamação, tu não fica mais leve e liberto. É o contrário, fica mais preso aquilo. Eu separei mais 2 textos, Alexandre, acho que tem um texto aqui também de Hebreus. Queria que tu colocasse para nós, por favor. É o de Hebreus, capítulo
11. Versículo 11. Não, é o que tem antes. É o capítulo... Hebreus 3:7. 3:7. Muitas vezes a gente se prepara todo para ter uma experiência com Deus. Quem muitas vezes aqui foi com uma adrenalina, assim, eu vou num show de uma banda, cara, eu vou numa pregação, eu vou numa conferência, e tu vai cheio de esperança de ouvir alguma coisa lá de Deus, né? E muitas vezes acontece, glória a Deus. Mas muitas vezes é num encontro sozinho, contigo mesmo, diante da espera de algo. Assim como diz o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a continuação é: não endureçam o vosso coração, a continuação desse versículo. Então, algumas vezes a gente vai estar esperando algo. Esses encontros que a gente tem com a gente mesmo não endurece o coração. Pode ser nesses momentos, os momentos mais importantes para a gente ter uma experiência com Deus. Quem nunca, às vezes, está em algum local assim e vê alguma cena, vê alguma coisa, parece que aquilo toca no coração. Pode ser nesses momentos que tu vai ter um encontro contigo, de restauração e de renovo de força. Tu às vezes sai de casa cansado, chateado, né? Às vezes tu vê alguma coisa, às vezes tu ouve alguma coisa, aquilo bate tão forte que dá um renovo, né? Quem tem ido com a gente lá, né? Lá no monte, a gente chega lá se arrastando às vezes, né? A gente chega lá cansado. Mas aí tu vê um falando uma coisa, outro com uma piada, alguma coisa rindo, e aí tu sente algo de Deus ali, e aquilo te traz um renovo. Normal, assim, não, chão. Então, cara, se tu tá tendo um encontro contigo mesmo, tu tá percebendo que é nesse encontro que tu pode ouvir a voz de Deus, cara, não endurece teu coração. A continuação desse texto fala que, né, o escritor dá o exemplo de que quando o povo ficou 40 anos no deserto, depois que Moisés tirou todo o povo, né, foi usado por Deus para tirar do Egito, e eles passaram 40 anos no deserto, todas aquelas pessoas, todo aquele povo lá, a Bíblia fala de Deuteronômio que nunca, jamais aconteceu, nem vai acontecer o que aconteceu com esse povo. É o único povo do mundo que ao mesmo tempo ouviu a voz do seu Deus. Então esse povo, ele foi o único povo que o povo inteiro, ninguém tinha dúvida, porque o povo inteiro ouviu a voz de Deus. E esse povo, ele via, né, uma coluna de fogo, né, que o protegia de noite, né, contra o frio. Esse povo viu uma coluna de fumaça, né, de uma nuvem que protegia, né, quando tinha muito sol, fazia, né, cair comida do céu. E muitas vezes a gente pensa que esse encontro com Deus tem muito a ver com essas coisas extraordinárias. A gente pensa que a gente vai chegar, né, e vai acordar de manhã e vai ter um anjo ali, né, sentado, a gente vai abrir a janela, né, e vai, em vez de estar o sol, vai aparecer uma cara ali e vai dizer assim, alguma coisa para nós. E a gente fica tanto esperando uma coisa que é tão, às vezes, difícil de acontecer, né, que diria impossível. Mas toda espera é um encontro. Se tu estiver contigo sozinho, se quiser ter um encontro, quiser chamar o Senhor para te renovar, para mudar as tuas energias, né, receber dele, cara, o fardo alivia. Toda espera é um encontro com alguém. Cara, renova tuas forças em Deus. Às vezes a tua família já está cansada, já às vezes dos teus cansaços. Né? Às vezes tua família já está cansada, assim, né, de tanta reclamação. E hoje em dia parece que a gente vê tanta reclamação, né? E aí daqui a pouco a gente parece que a gente entra naquele ritmo e a gente também está reclamando, né? Então todo encontro é um encontro com alguém também. E essas pessoas, elas vão se encontrar com quem a gente está levando. Então, não tem pessoas que a gente encontra assim, parece que a gente sai energizado assim, com gás. Não tem pessoas que a gente encontra, às vezes assim, tu pensa, vou para casa descansar agora, tomar um banho. Porque a pessoa levou uma energia. Faz sentido ou não faz sentido, pessoal? Faz sentido? Então, cada vez que vocês encontrarem alguém, vocês têm a oportunidade disso que vocês recebem em Deus ser transmitido para essas pessoas. Quando eu pergunto algumas vezes aqui, né, e falo, né, que muitas pessoas elas não conhecem Deus ainda porque elas estão esperando assim que aconteça algo com a nossa vida para que elas possam ver na gente, isso não é para constranger ninguém, isso é para encorajar. Né? Tem muita gente que ainda não teve uma experiência com Deus, porque Deus está tendo misericórdia, paciência e graça de permitir que cada um de vocês seja a imagem dele. Só que cada vez, eu não acredito que vai ser no momento onde a gente chega se arrastando assim. Alguém precisando de uma palavra de conforto, um alívio, de encorajamento, a gente chegar se arrastando. Né?
Então, todo encontro, toda espera é um encontro. Cara, que as esperas de vocês sejam encontros com Deus. Sejam grandes encontros com Deus. A gente orou, né, pelo Vili, né, estava com uma série Cada Luta Uma Benção. E a gente orou lá por ti, Vili. Mais de uma vez. Onde tu estava nos encorajando. Estava com grandes lutas aí acerca da saúde, né, algumas intervenções. E essas coisas elas não estavam acontecendo como a gente tinha premeditado. Né? A gente não estava, saiu fora do controle. E tu me mandou várias mensagens assim, ó, encorajadoras. E uma das mensagens tu mandou assim, mas tem muita coisa que eu quero viver com Deus. Eu não consegui nem ter chance assim de ficar triste, nem chance. Eu mesmo sabendo, né, que aquela dor de ver um amigo passando por uma dor, né, esperando junto, né, que Deus pudesse abençoar, eu vi um cara que estava com as suas forças sendo renovado em Deus. Então, como você renova as suas forças? Esperando em Deus. Mas não é uma espera inerte, né? É uma espera onde a gente vai se enrolando em Deus. Uma espera onde a gente vai praticando a presença dele. É uma espera onde a gente continua com as nossas disciplinas espirituais. É uma espera que é movimentada, amorosa. E uma dica que eu dou, né, para quando às vezes a gente não consegue, quando parece que essa espera ela fica um pouco meio monótona, é a seguinte: cara, procura pessoas e serve essas pessoas. Procura pessoas e divide alguma coisa que tu tem. Procura pessoas e ora por elas. Aí parece que a espera, a gente tira o olho, né, do nosso próprio umbigo às vezes, e a gente vê que o mundo, né, ele não é só a nossa história, né? Queria só colocar o último capítulo ali, último versículo, Gálatas 5. Eu acho que hoje eu e o Alexandre a gente não está brigado, pessoal, a gente está super bem. Gálatas 5:1. Eu tinha falado para ele que eu tinha decorado os versículos, eu acho que ele está fazendo isso para ver se eu decorei mesmo, né? Será que foi isso? Aí. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Quando a gente lê o início lá de Êxodo, vê que realmente a escravidão que o povo estava tinha a ver com grilhões, tinha a ver com prisão, tinha a ver com, né, uma nação ali que estava subjugando eles e tirando tudo que eles tinham. Parece que a gente vê muito mais fácil, né, assim, o jugo, né, da escravidão. Mas aí quando tu olha lá no deserto, onde eles teriam liberdade, parece que alguma coisa ainda aprisionava eles lá, né? Parece que alguma coisa levava eles para o pecado. Então cada desconexão que a gente tem de alguma coisa que a gente faz, às vezes não é tão real assim. Quando a gente vai visitar alguém que está detento, vai visitar alguém que está preso, a gente consegue enxergar ali, né, uma cela, né, uma grade. E não tem como passar por lá, né? Só chegar o carcereiro, né? É toda uma burocracia para alguém poder abrir uma grade. É todo um processo, assim. Não é só abrir. Só que em muitos momentos a gente está reduzindo a nossa vida como se fosse um lugar tão apertado, tão pequeno, como se ainda tivesse grades em volta. E essa distância de Deus vai nos deixando ainda cada vez mais cansados. E eu quero te dizer, se for da parte de Deus, para que a gente possa ver toda essa liberdade e renovo, está liberado. Se for da parte de Deus, assim que... Já vieram as crianças? Tudo aí? Pode chamar lá as crianças, Felipe? Chama? Tá vendo? Tá lá? Vamos fechar o nosso olho, galera. Vamos fechar o nosso olho. Olha para dentro de ti e eu quero te perguntar de novo, né? Como que você renova as suas forças? Se você está voando, né? Se você não se sente mais cansado, se você está no momento da sua vida assim onde todas as suas respostas de oração elas estão sendo alcançadas, quero te dizer que é uma fase maravilhosa, aproveita. Continua te renovando no Senhor para voar o tempo que Deus te permitir. Mas se você está nessa outra fase assim, né, que já voou muito, mas já não tem muito gasto para a corrida. E parece que aqueles passos, né, do início ali que foram tão largos, né, foram tão fáceis. Agora, de alguma forma, assim, parece que eles não estão ficando tão fáceis e a gente começa a sentir um pouco do peso
do nosso pecado, o peso um pouco da desconexão de Deus, um peso, onde a gente achou que sozinho, independente, a gente conseguiria. Está nessa fase, existe uma presença de Deus aqui que quer te renovar. Está nessa fase que está quase se arrastando para algumas áreas da vida. Tu olha para algumas situações e até para algumas pessoas que tu convive, tu vê que as pessoas estão muito cansadas. Estão num grau grande de depressão, ou estão muito ansiosas com alguma coisa que nunca vai acontecer. Olha para dentro de ti e vê, tenta identificar assim qual fase que tu está. Tá conseguindo imaginar pessoas também que te cercam, os encontros que tu está tendo com ela e como está sendo esses encontros? Quanto que aquilo que tu recebe de renovo em Deus está renovando essas pessoas também? Tá conseguindo imaginar assim que a gente vai encontrar algumas pessoas segunda-feira no nosso trabalho, na nossa, né? Quem sabe na faculdade, hoje mesmo tu vai encontrar alguém que tu vai te encontrar no teu bairro, um vizinho. Tu consegue imaginar que tem alguém que pode estar se arrastando hoje, está muito cansado? Como é que vai ser o teu encontro com essa pessoa? Como é que essa pessoa vai renovar as forças dela? Se ela não sabe, se ela não conhece ainda qual que é a fonte de todo o renovo. Vamos orar então, pessoal. Deus, o Senhor sabe exatamente para a fase da nossa vida que a gente está passando. E nós, Pai, diante de todas as opções que existem, Deus, nós escolhemos esperar no Senhor. Diante de todas as opções, Pai, que existem, Deus, que nos são ofertadas, Pai, nós escolhemos. Nós queremos esperar no Senhor. Nós entendemos que se há um lugar onde há um renovo de forças, se há um lugar, Pai, que a gente vai continuar e não vai descansar e vai viver algo significativo, é esperando no Senhor. Nós escolhemos isso, Deus. Não deixe que ninguém aqui, Pai, por causa de um cansaço, por causa de uma depressão, qualquer outra coisa, Deus, venha desistir, Deus, venha parar. Não deixe, Deus. E que o Senhor enche cada um que está aqui, Deus, com a Tua presença. Para que quando, durante essa espera, Deus, o encontro que vai ter com outras pessoas, esses encontros, possam ser revigorantes para as pessoas, Pai, que estiverem perto deles, Deus. Pai, que pessoas que estão aqui hoje, Deus, sejam renovadas pelo Senhor. E quando saírem aqui dessa casa aqui, Pai, quando saírem aqui dessas ruas, Pai, se movimentarem na cidade, que a gente possa ouvir muito, assim, que as pessoas se sentem bem perto delas, Deus. Quando elas estão perto das pessoas, as pessoas sentem paz, que as pessoas sentem alívio, que as pessoas sentem alegria. E nós temos a humildade, Deus, o esvaziamento de entender, Pai, que se alguém falar isso da gente, nós entendemos, Pai, que isso não vem de nós. Isso vem do Senhor. Isso vem do Senhor. E se tem um pouco em nós hoje, é porque recebemos do Senhor e se não renovarmos, daqui a pouco vai acabar também. Abençoa, Deus, cada um aqui, Deus. E que se alguém, Pai, durante a jornada, Pai, durante os próximos dias, se sentir cansado, que lembre dessa oração. Eu escolho esperar no Senhor para renovar as minhas forças. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vou chamar aí o Jonatas, o Lucas e o Felipe. E a gente vai continuar a festa, né? Eu acho que todo mundo aí já, né? Tá todas as crianças aí, chegaram já? Pode, fico com isso aqui. Queria chamar aqui dois grandes homens de Deus, o Edilson e o Leandro. E eu pedi permissão para eles, né, se eu poderia contar um pouco da história deles aqui, né? E eles permitiram. E Deus me deu uma grande chance, né, de ver já coisas muito importantes com vocês. Teve algumas pessoas, né, que a gente fez o batismo que a gente não conseguiu viver nenhuma experiência, às vezes, tão gostosa quanto as que eu fiz com vocês. Né? A gente comeu juntos mais de uma vez, a gente riu muito, né? Tantas coisas legais que nós fizemos. Né? Então é uma grande alegria, uma grande honra
né? Vocês permitirem que eu pudesse estar aqui junto com vocês, né? Então eu quero te convidar, Leandro, eu primeiro a ser batizado. Quero contar um pouco da tua história aqui. A água, o Márcio teve misericórdia ali, né? O nosso diácono hoje, né? Sérgio. Tá boa, né? Ele tá falando isso porque ele quer encorajar o Edilson, né? Algumas coisas que aconteceram contigo, Leandro, trouxeram muita alegria para minha casa. E teve coisas que aconteceram na tua vida que trouxeram alegria para toda a nossa igreja, inclusive para Porto Alegre. Eu lembro que teve um dia que tu fez algo aqui muito significativo aqui nessa casa, aqui, que nos deixou constrangidos. Estava servindo essa igreja aqui em amor, e aí tu fechou com uma frase dizendo assim: não, Márcio, mas isso aqui é para nós. Então, quando a pessoa ela chega nesse momento de experiência com Deus, quando ele olha para uma igreja e vê que isso é uma família, eu tive que contar essa história para Porto Alegre. Contei para os outros pastores lá. E já tem pessoas aqui que o Espírito Santo já está dentro delas, né? Já estão prontas para o batismo e que estão fazendo coisas que estão trazendo alegria para toda a igreja. E das nossas primeiras conversas, né? Quem conhece o Leandro, ele sabe que ele é um homem que ele tem uma boa escutatória, ele te escuta, ele presta atenção e ele fala pouco. Mas o que ele fala bonito. E agora, na nossa última visita, nessa semana a gente estava na casa dele e ele falou algo tão bonito assim sobre o batismo que a gente teve que parar assim, a gente começou a bater na mesa, a gente fez uma festa na mesa. Ele falou que... Como é que falou, Leandro? Não quero estragar a tua frase. Eu sempre esperava um sinal. Eu sempre me questionava quando eu ia estudar. Mas até eu percebi que o batismo é um sinal, não é um sinal público de algo, de uma fé que ia acontecer no final. Um ato público de algo que já aconteceu dentro. E aí eu fico emocionado, cheguei lá, eu pensei que ia explicar grandes coisas teológicas e o cara me vem com essa resposta. Então, a gente já percebe já em ti, Leandro, muitas manifestações, cara, do Espírito Santo. Eu vejo que já não é mais aquele mesmo cara que a gente tomou o mesmo café lá em casa. A gente olha para ti, né, com as tuas responsabilidades, né, com a tua humildade. E com grandes coisas também que hoje a Miriam pode ver em ti. Muitas coisas já que a Miriam já vê em Jesus em ti. Então a gente está muito feliz, cara, de participar desse momento aqui contigo. E continua sendo esse cara humilde, esse cara simples e esse cara que ouve as pessoas. Eu acho que nesse tempo, né, as pessoas estão precisando de pessoas que nos escutem. Eu preciso te fazer duas perguntas, Leandro, antes da gente fazer o batismo. Quero te perguntar: tu já aceitou Jesus como Senhor, Salvador e Mestre da tua vida? Já aceitou? Então olha aqui para a igreja aqui. Já aceitou, Leandro? Aceito. E a segunda pergunta é: tu quer ser fiel para sempre? Essa decisão que tu está fazendo é uma decisão que tu quer para sempre? Olha para a tua igreja, para a tua família aí. Quero para sempre. Então, diante, né, desse sim, e o Márcio, né, como ministro do Evangelho, se quiser ficar em pé, quiser ficar perto. Tem que tua mão aí. Olha só essa igreja aqui, essas mãos aqui que a nossa participação são estendidas. Quando se precisar de alguma coisa, dá uma mão passar levantada, não consigo. Confia nessas mãos aqui, que vai corrigir precisar dessas coisas também. Eu, Márcio, como discípulo de Jesus e ministro do Evangelho, te batizo em nome de Jesus. Nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu melhor abraço.
Bem criando, né? Falando que tá aqui, né? Hoje eu relembrei o momento que a gente foi lá na casa de Deus, Rafa, lembra? Lembra que a gente foi na casa dele? A gente percebeu isso, né? Quem que ele gostaria que participasse, né? Tivesse batismo dele. E aí ele convidou o Thiago, né? Achei muito lindo isso, porque não fica. A igreja ela é linda porque ela não é focada numa pessoa aqui, né? A igreja é linda porque ela é focada em Jesus. E tem muitas pessoas que participaram, né? Que o Leandro, né, está experimentando hoje, tem muitas pessoas que participaram, né, que você está esperando hoje, você vai ver hoje. Eu lembro como se fosse hoje lá, né? A gente foi lá e o Edilson luta jiu-jitsu. Eu cheguei na porta da casa, vocês estão, eu falei assim, ó, quem que é o Edilson que luta jiu-jitsu? E aí ele saiu lá de casa, assim, parecia, né? Davi, né? Davi contra Golias. Sou eu. Aí eu falei pra ele, cara, tem moral, meu tamanho, assim, a gente sair pra brigar agora na grama ali, desafiar. E aí ele foi pra cima, assim, pá, com certeza, não, isso, tu aguenta se for agora, ele, pá, com certeza. E ele veio na minha direção. Aí eu abracei ele. E é muito legal, assim, quando tu vê já nos olhos, né, de um menino, né? Se tornando homem agora, né? Naquele tempo era um menino. Todo o desenvolvimento, né? E eu disse, ele tem algo, cara, que é muito precioso. Esse cara, quando ele ouve um conselho, ele pega aquele conselho e coloca como se fosse uma caixa, né? Sabe aquela caixinha de joias, um baú do tesouro? E você tem algo que é muito especial nessa. Eu disse, quando ele recebe um conselho, ele guarda, né? E a gente vê também todo o desenvolvimento disso. A gente sabe que a gente vai desfrutar aqui, cara, tem muita gente que é o Robson, né, que passou, né, que vai ter um parceiro também, outras pessoas, né? Gostaria muito que o Isaac estivesse aqui, né? A gente tinha convidado o Isaac para estar aqui, né? O Isaac, a vez está de aniversário, né? Eles estão em Santa Rosa. E obrigado, Edilson, por ser essa inspiração para nós de alguém, cara, que está se desenvolvendo, crescendo. Quem é que tem visto o Edilson crescer aí, né? Quem tem visto o Edilson crescer? Quero compartilhar uma coisa do Edilson. Antes de eu conhecer o Edilson, ele tinha essa questão do jiu-jitsu. Primeiro conheci o Rafa, que é irmãozão, eu amo pra caramba. E me apresentou o Edilson, a gente conversou sobre artes marciais, eu gosto também. Mas a maior luta que tu demonstra pra mim não é das artes marciais. É a tua capacidade de, como homem, de estar sempre lutando pra ser melhor pra Deus, cara. Essa luta já começou no dia que tu aceitou Jesus. E, né? Claro que a arte marcial vai continuar vivendo, eu sei. Ficou com muita alegria, Rafa, o dia que vocês deram um dia de treino pra ele. Até me convidou pra ir lá, disse que eu vou ir, mas que eu tô com medo, porque eu tenho, né, de cansar, né? Mas eu vou ir. É melhor chegar com medo que chegar em vida. Mas o Edilson realmente, ele me surpreende, né? Eu tenho pessoas aqui que têm me surpreendido. Marcinho tem me surpreendido demais. Tu também. São pessoas que me ensinam muito coisas que são profundas e impressionantes. Uma das que tu me ensinou é que, acho que o Rock Balboa diz, né? A vida pode te derrubar várias vezes. Mas não importa quantas vezes ela vai te derrubar, sim quantas vezes tu vai se levantar. Com Jesus a gente se levanta todas, cara. Todas, e cada vez mais forte. Aí, vou te perguntar, fazer duas perguntas. Tá? O Thiago aqui vai representar essa família aqui, tá? Tem duas perguntas bem importantes. Tu já aceitou Jesus como Senhor, Salvador e Mestre da tua vida? Já aceitei. E tu quer viver com Ele para sempre? Pra sempre. É a última. Thiago, como discípulo de Cristo, da tua igreja aqui, em nome de Jesus, nós passamos ao Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Pessoal, quero convidar todos, né, todos nós, a gente encerrar a celebração e cantando mais uma música que diz: faz chover perdão e graça sobre todos nós aqui hoje. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Tiago, eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar. Canta junto aí, meu. Só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Segura primeiro, um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estende a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Teu Senhor, se pedimos, tu virás. Se pedirmos, tu virás. Tua chuva derramarás. Se pedirmos, tu virás. Tua chuva derramarás. Faz chover perdão e graça. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Amém, amém, amém. Pessoal, terminou aqui o momento, mas continua a comunhão, continua aqui na cuca, no café. O culto não termina, só termina a celebração. O culto continua, tá bom? A vida é o culto, tá bom? Vamos seguir aí. Até mais.